falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque eu tenho certeza absoluta que o Teu Espírito Santo já se faz presente nessa noite. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te exaltar, Senhor Deus, com a minha vida, com essa programação. Eu quero, Senhor Deus, dar toda a honra a Ti, Espírito Santo. E eu peço que nessa noite não seja diferente das outras, porque eu sei que o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem falado conosco, e eu peço que nesta noite não seja diferente, Pai. Usa, Senhor Deus, usa-nos como um vaso nas Tuas mãos, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Não permita que nem eu, nem a pastora Thelma atrapalhe o seu agir, mas que o Senhor faça o que tem que ser feito nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pastora Thelma. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Você está então com a palavra e de vez em quando também, é lógico, né? Eu vou ter que falar, ajudando. né? Não, vou deixar você livre. Vou só ouvir, ó. Não, pode ir. Não, desliga aí. Não vai parar de falar. Olha, eu acho mais certo tirar. Meu Jesus. Não vai vir mais, vamos cortar agora aqui. A produção quer que eu venha, acabou. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu orando a Deus, até eu comentei com a nossa irmã Claudilene, não sei, quando a gente fala que vai fazer alguma coisa para Deus, parece que fica tudo muito mais difícil. Mas glória a Deus por isso, é sinal que nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo aquilo que tem agradado o coração do Senhor. Então, meditando na palavra do Senhor, alguns dias atrás, o Senhor me levava a estar refletindo a respeito da situação atual ao qual nós estamos vivendo e qual a posição do cristão. Então, hoje me veio à memória esse tema, né? Como devemos nós, como cristãos, nos posicionar em frente a um problema, uma dificuldade, uma tribulação ou uma perda, seja o que for. Nós, como cristãos, nós temos que fazer a diferença, né? Então, o Senhor me levou numa passagem talvez não tão conhecida, né? Mas eu creio que todos conhecem essa passagem, fica no livro de Números. No livro de Números, no capítulo de número 27, do versículo 1 até o versículo 11. Vai falar sobre as filhas de Zelofeade, que eram 5 mulheres que tomaram uma decisão, se posicionaram mediante a uma dificuldade, a um problema, e para a honra e glória do Senhor, elas saíram vitoriosas. Amém? Então, eu vou estar fazendo a leitura, é um pouquinho extenso, porém eu vou falar assim bem rapidinho. Quem puder nos acompanhar, livro de Números, capítulo 27, versículo 1 em diante, diz o seguinte: a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregavam contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas.
E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Irmãos, para que a gente venha entender um pouco, né? Aonde está o problema, aonde está a dificuldade, que às vezes lendo assim rapidinho, fica um pouco confuso. Porém, eu vou dar uma pincelada na Bíblia, para que a gente venha se localizar melhor. Então, o que aconteceu aqui quando aconteceu isso, Claudilene? Essa passagem, ela se deu no período onde o povo de Israel estava a caminho da terra prometida, tá? Então, nós sabemos que o povo de Israel foi dividido em 12 tribos, porém, o cabeça de cada tribo deveria ser homem, certo? Aí, quando eles estavam a alguns passos da entrada da terra prometida, o que aconteceu? Moisés chama 12 representantes, ou seja, 12 espias, para que eles adentrem a terra prometida, aquele local, para que faça ali uma espionagem do território, o que tinha ali, quais os problemas que tinham ali. Porém, ao retornar, os 12 espias, que eram os 12 líderes das tribos, 10 chegam para Moisés e fazem aquele relato horroroso, né? Que tinha coisa boa, porém, as coisas ruins eram em abundância. E apenas 2, Josué e Caleb, eles passam um relatório positivo e demonstram total confiança no Senhor, que o Senhor poderia reverter aquela situação. Valendo disso, o Senhor com certeza se entristeceu com aquele relatório. E o que ele faz? O juízo de Deus vem sobre o povo de Israel. E eles voltam de novo a peregrinar por 40 anos no deserto. Por aí muita coisa mudou, muita coisa transformou, né? E diz a palavra que nesse caminhar, que neste tempo, o Zelofeade, o pai das meninas, ele veio a falecer, né? Então, aí se gerou o problema. E o que nós vemos hoje, né, nos dias de hoje, esse problema da pandemia. Quando estourou a pandemia, o que aconteceu? Você ligava a televisão, você entrava na internet, o que você via? Aquele quadro assustador. O medo paralisando as pessoas numa tal forma que a gente não dava para entender, né? Então, e você via assim que as pessoas, ao invés de ver, não, Deus vai agir, né? Amenizar aquela situação. Você via até cristão no meio daqueles comentários horrorosos. Sim. Vai acabar tudo? Está acabando tudo? Não sei o quê. Então, algumas pessoas, ao invés de se posicionar como verdadeiro cristão, aquele que conhece a palavra, aquele que ora, aquele que busca um Deus que pode todas as coisas, entraram em parafuso. Verdade, né? Foi mesmo. Nós tivemos relatos de muitas pessoas suicidando, tirando a vida, né? Mudando de um lugar para outro, tentando fugir, vendendo propriedades, coisas absurdas que nós ouvimos. E é isso que tem acontecido, né? A tendência, você nunca vê assim, sabe? A primeira reação, você tem todo o direito como ser humano de reagir mediante a uma situação da maneira que você achar melhor. Porém, você não pode permanecer nisso. Você não pode permanecer ali, não, desesperado, e nem pode se prostrar diante do problema. Para você ver como é bíblico isso, né? De 12, 10 tiveram uma palavra de desânimo, né? E 2 somente que realmente não, vai dar, nós vamos conseguir. E aí, o mundo, os homens, infelizmente, não mudaram nada, né? Não mudou. Nada mudou, continua assim. Você vê que a maioria das pessoas são pessimistas, infelizmente, né? Não, tende a levar para o lado negativo. Tende para o lado negativo, exatamente. Então, quando você chega numa determinada pessoa que está passando um momento difícil,
Às vezes você fala assim, irmã, tem bom ânimo. A Bíblia vai falar, tem bom ânimo, esforça-te, né? Que Deus vai te ajudar. Porém, às vezes você vê no olho da pessoa aquele desânimo, aquela dúvida. E eu creio que isso se deve à falta de conhecimento do próprio Deus que ela está servindo. Com certeza. Né? Que ela com está certeza. professando. Ah, meu Deus, tudo pode. Mas na hora da aflição, é o mesmo Deus. Né? Verdadeiramente, Ele tudo pode e Ele vai fazer acontecer. Né? Mas isso daí é que tem falhado no meio do povo. É que as pessoas relacionam Deus assim somente com coisas boas. Então, se está acontecendo coisas boas, Deus está comigo. Mas quando as coisas começam a sair fora do meu controle, alguma coisa está errada em mim, ou não funciona assim. Nós estamos num mundo onde pessoas nascem, pessoa morre, pessoa fica doente, pessoa sara, tem outros que não saram, tem gente que casa, tem outros que não vão casar. Nós vivemos neste mundo, desse jeito, né? E as pessoas não conseguem, muitas vezes, encontrar uma força, um alvo assim, não. Deus está comigo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas nós vamos até ver o porquê que isso tem acontecido, né? Porque é assim, não que a gente esteja criticando, porque aqui ninguém é super-herói, não, né? Ninguém, eu sou forte, eu nunca vou me abater, né? Eu nunca vou ter, dia mal, não, eu estou super preparada. Não é por aí. Né? Mas uma coisa nós temos em mente, que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, praticamente, você já cria uma expectativa que você está aqui, mas o bem não vai ser constante. Uma hora vai chegar o dia mau e você vai ter que aprender a enfrentar, né? E mostrar, porque o justo viverá pela fé. Então, você vai demonstrar a sua fé e vai viver pela sua fé, né? Daí diz que lá no deserto, lá esperabulando, chegou uma determinada época que eles tiveram que fazer um novo censo. E nesse censo verificou-se que algumas pessoas já tinham falecido, a quantidade de pessoas já havia mudado, tudo. E as meninas ficaram sabendo que pela morte dos pais, elas teriam a tribo ali excluída, né? O nome dela, elas não teriam direito na terra, né? Que seria distribuída para os chefes da tribo ali, né? Aí o que acontece, irmãos? Qual a atitude dessas mulheres? Eu acho assim, cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente fica maravilhada com as coisas, né? Com certeza, a gente vai longe, né? Nossa, eu vou falar, e assim, a gente vê, como a gente trabalha com as mulheres, a gente vê que as mulheres tiveram um papel fundamental na palavra de Deus. Sim. Né? Que muitas atitudes podem até passar despercebidas quando a gente faz uma leitura assim, meio rápida. Mas quando a gente para analisar, para ver, a gente vê que essas mulheres aqui, algumas poderiam falar assim, não, acabou tudo. Deixa para lá, Deixa né? para lá. Não temos direito mesmo, fazer o quê? Foi decreto de Deus. Foi decreto, então tá bom. Mas 5 mulheres é ruim de deixar. Gente, 5 mulheres juntas é ruim que ia deixar o negócio desandar. Não, fala a falou verdade. tudo, né? Mas eu não queria levar para esse lado. Não, eu levo também. Já que tocamos no assunto. Agora, pensa bem. O que pode ter acontecido? Na hora eu estudando isso daqui, eu lendo, eu fiquei imaginando, imagina, eu, Claudilene, as meninas assim, reunidas, assim, o que a gente ia fazer? A gente ia ferver com Moisés também. Imagina aquela uma assim, aquela que reivindica, não, nós vamos ficar quieta, eu não quero falar, né? Mas na produção, talvez um me falasse, não, eu não vou ficar quieta, né? Eu vou brigar. A outra, não, melhor a gente ficar quieta, né? Melhor a gente deixar para lá lutar. Sempre tem uma assim, né? Então, 5, como você disse. Porém, não foi essa atitude. Não mesmo. Certamente, elas se reuniram e elas tomaram a primeira atitude, o primeiro posicionamento de um cristão. Elas agiram pela fé. Sim. Certo? Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, vai falar
de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Claudilene, eu percebo que essas meninas foram criadas ali nos caminhos do Senhor. Sim, sim. Eu acredito que Zelofeade, ele criou aquelas meninas falando de Deus, Sim. e das maravilhas de Deus e do poder de Deus. Elas viram muitas coisas também, né? Mas vamos assim dizer que elas cresceram ouvindo coisas boas. Né? Então, O ambiente delas, o ambiente, tudo. Nós vamos ver isso, nós já passamos pela leitura, mas nós vamos perceber que Zelofeade era um homem correto. Eu não sei se tem mais coisa dele, se a Bíblia vai falar mais coisa. Mas a respeito dessas mulheres, nós vamos ver nessa passagem que nós lemos em Números 27, de 1 a 11, e no capítulo de Números mesmo, número 36. Vai falar praticamente a conclusão de tudo isso. Mas o de Zelofeade... Que nome, né? É, meio estranho. Mas assim, eu não tenho mais conhecimento, mais estudo dele, vou ser sincera. Mas eu acredito que ele foi um homem correto. Sim. Por quê? Pela acredito segunda também. atitude delas, elas agiram pela palavra de Deus. Aí você vai falar para mim, não, que palavra, não sei o quê. Mas está escrito. Em Oséias 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o que essas meninas fizeram? Elas tinham conhecimento da herança. Elas tinham conhecimento do direito delas. Sim. Certo? Porque senão eles não tomariam. Quando nós lemos a palavra, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós temos argumento. Sim. Sim, nós não somos assim, eu não sei nada, falaram, fizeram. Por que você quer isso? Ela nem sabe por que quer. Entendeu? Mas elas sabiam, porque elas tinham argumento. O que a palavra vai dizer para a gente? Apresente as suas razões para que seja justificado. Não é isso? Então, como que você vai chegar diante de Deus para requerer uma coisa que você nem sabe? E nada mais justo mesmo, que elas viram o pai administrar tudo aquilo ali, né? Não e antigamente não era nada fácil, né? Como ainda não é, mas antigamente era muito pior para você ter, né? Para você manter uma propriedade, não era fácil. E elas viram, né? Vamos trazer aqui, vamos usar um exemplo, tá? Vocês viram pastor Fabrício no início dessa obra. Vocês viram o sacrifício dele. Vocês viram a dedicação dele. Vocês viram os frutos das orações, do trabalho. De repente você vê isso daqui morrer. Não, verdade. A gente vai lutar para não acontecer. Você vai lutar, mas você vai lutar por quê? Porque você sabe que isso veio para as mãos dele, pelas mãos de Deus. Pelas mãos de Deus, verdade. Não foi Vendo porque isso ele aí, quis. esse exemplo ótimo. Não é? Ele não quis fazer isso para se engrandecer, para se envaidecer, para ser o melhor. Ele quis fazer isso para ser obediente a Deus. E ele pagou o preço por isso. Certo. E vocês cresceram junto, vocês acompanharam essa obra. A pessoa chega alguém e fala, você sai daqui, não pode parar. Não, Você não é assim tem direito não. mais. Não tem, é ruim. Entendeu? Eu vejo isso porque eu vim depois. Eu sou de fora, o velhinho chegou. Sabe? E eu fico muito chateada se eu ver alguém falando mal dessa obra. Entendeu? Só nossa família, a gente via cada coisa acontecer, cada coisa que o meu pai, né, passava. Eu imagino. Gente, no começo do ministério, vocês não têm noção como é que meu pai chegava em casa nos cultos de sexta-feira que ele fazia. Ele chegava assim com um olhar cansado, porque era muito trabalho. Hoje tem mais gente ajudando, tudo é Mas muito não é diferente, né? Mudou assim só o tempo. Mas antigamente ele começou, era ele mais alguns, eu não lembro mais. De som ali. Uma caixinha de som, então é E difícil. vamos buscar a ovelha. Sabe, isso que é importante. Vamos lá atrás de almas, o amor dele pelas almas. Não estou fazendo média, não. Mas eu estou falando aquilo que eu vejo. E eu Deus, falo que aquilo que eu sinto. E aquilo que eu vi, né? Então. Muitas pessoas libertam. Que é melhor ainda, né? Verdade. Então, quando o pai delas morreu, eu acredito até que eles não estavam nem assim pelo interesse, pelo valor financeiro, vamos assim dizer, mas o valor sentimental. Ame a obra, ame a sua igreja, ame o seu pastor, faça a obra com amor,
Entendeu? Vise o reino, aquilo que você fizer, faça com amor, faça bem feito, faça com alegria, entendeu? Porque essa é a sua herança, é a sua porção, né? E outra coisa aqui que eu achei muito interessante foi a que eu falei que eu achava que ele era um homem íntegro, uma pessoa honesta, porque quando elas chegam diante de Moisés, elas têm um argumento de dizer que quando teve aquela rebelião lá da congregação de Coré, que eles queriam, né, que eles queriam os mesmos direitos da liderança, aquela coisa, que eles contaminaram muitas pessoas ali, ela é bem clara aqui quando ela fala, ele não participou. Olha o conhecimento, o discernimento dessa menina. Quando nós começamos a entender a palavra, quando nós pedimos direção do Espírito Santo, quando nós queremos aprender mais e mais da palavra, o Espírito Santo vai nos dando discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, eu convido a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo nesta noite, renuncie o mal da sua vida, se converta dos caminhos maus, e venha para Jesus. Talvez você está ouvindo essa live, você pense assim, quem será aquela louca ali de blusa de bolinha? Você olhou, você viu a blusa de bolinha. Mais uma louca, né? Mais uma. E se encantou pela blusa de bolinha. É Jesus falando com você e te convidando, venha. Sabe? Os dias estão se aproximando, os dias em que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Sim. Então é hora, é um momento de renúncia, de deixar o mal, sabe? Você que tem alguma diferença com a sua vizinha, com a irmã, verdade. Esquece isso, esquece. Venha pleitear pela obra do Senhor, pela herança que Ele te deixou. Venha buscar a sua salvação. Se coloque na presença do Senhor Jesus verdadeiramente e deixe Ele te transformar. Deixa Ele fazer o melhor na sua vida. Não fique presa nas coisas aqui dessa terra, mas faça o seu melhor para Deus. Verdade. E aqui eu entro com a terceira posição, terceiro posicionamento de um cristão: seja obediente. Nós vamos ver aqui em Deuteronômio, no capítulo 1 e 2, nós conhecemos bem, né? Tem jeito de você ler para mim, Claudilene, Deuteronômio 28? Não é para cantar, não. Vem cantar para chegar no Deuteronômio. Deuteronômio 28. 1 e 2. 28 está perto aqui. 1 e 2. Sim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Então, Amém. Se você está ouvindo outra voz que não seja do Senhor, renuncie. Essa é a função do diabo. Sim. Porque o diabo, ele vai falar para você que você não tem direito de ser feliz. Sim. Que você não tem direito de viver o melhor de Deus. Essa é a posição do diabo. Mas nessa noite, essa palavra abre os seus olhos. Você tem direito sim. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é meu, é seu, é nosso. Nós podemos conjugar esse verbo. Sim, com certeza. E tudo que vier ao contrário disso, repreenda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você tem o direito sim. Você tem a capacidade, sim. Porque a gente ouve muitas pessoas falando assim, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para ler a Bíblia, para entender a Bíblia. Ou eu fiz muita coisa errada, ou eu não tenho direito de ser feliz. Claro que tem, claro gente. Claro que tem. E, olha, até eu vou mais longe. Essas pessoas, assim, que estão mais abatidas, essas pessoas que erraram e estão sendo condenados, Jesus não te condenou, muito pelo contrário. É verdade. Receba aí, gente. Receba aí. Quem está te acusando, quem está te condenando é o próprio diabo. Por quê? Porque ele sabe que se você se render aos pés de Jesus, você terá grandes vitórias. Se você for uma pessoa obediente, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Aqui, a irmã acabou de ler. É sim.
né? Verdade. Então, não fica assim questionando, não fica procurando chifre na cabeça de burro, É verdade. certo? Verdade. Vá pelo simples, o Jesus é simples. Existe a condição da bênção chegar, né? Ah, sim, sem dúvida. Foi falado aqui, ó. Quando ouvires a voz do teu Deus, o Deus precisa ser teu. É, mas o inimigo vai tentar te calar, vai tentar fazer de tudo para você não ouvir, sabe? Porque o que está acontecendo no mundo é isso. Porque a gente está sendo, a gente não, as pessoas estão sendo enganadas por tanta coisa que o inimigo tem colocado para confundir, para você não ter tempo mesmo para Jesus, para você não ter tempo para ouvir a voz de Deus. Verdade. Às vezes você fala, eu oro e não vejo resultado. Irmãos, porque você tem orado de maneira errada. É sim. Certo? Você tem pedido muito e tem ouvido muito pouco. Pedis, não recebei, porque pediste. Pediu errado. Pediu errado, pediu mal. Né? Então, a partir de hoje, comece uma reflexão na sua vida. Não, eu estou numa correria, eu estou não vai para lá, não vem para cá. Nós também estamos não vai para lá e não vem para cá. Porém, se nós não nos colocarmos na presença do Senhor, nós não vamos nem para lá nem para cá. Porque o mal vai, ó... É o que está acontecendo mesmo. É assim, a impressão que a gente tem é que o diabo está jogando tudo que ele pode para ocupar o tempo da gente na internet, em celular, e aquela coisa, e tudo, né? Sim. E aí a gente, nossa, não tenho tempo. Como assim, né? Não, e depois você olha, você percebe, quando você pega o celular, você olha assim, aquele bombardeio de tecnologia, coisa nova. Faça verdade. isso, faça aquilo. Aí o que você faz? Vai apagando, porque tem vírus ali no meio, tem coisa que não te interessa. Porque se você for parar 15 minutos, né, ali no seu celular, vendo as novidades, já foi 2 horas que você perdeu da palavra de Deus. É sim. A gente precisa ter uma coisa que está faltando. E eu falo por mim, disciplina. Nós precisamos ter disciplina para poder organizar o nosso tempo. Nós temos que ter o tempo para nossa casa, para nossa família, para o nosso serviço, mas também e até primeiramente para Deus. Como eu falei domingo aqui, tem até um pastor americano muito já de 1800 lá vai cacetado, que eu não lembro o nome dele. Ele falou isso, eu não saio do meu quarto sem antes ter resolvido a minha vida com Deus. E aquele louvor maravilhoso que você sempre louva, que seu primeiro pensamento... Que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando o nome de Jesus. E né? se a gente for pensar, esse primeiro pensamento já é a nossa primeira oração. É verdade, né? já é. Eu andei uns tempinhos assim, embalado, acordava e ia ver se tem alguma mensagem, porque eu para responder... Somos duas. Corta. Não, já cortei, porque o Espírito Santo já deu um puxão de orelha meu já. Eu ligava e não, peraí, não. Primeiro, buscai o reino de Deus. Corta. Verdade. Porque é uma coisa que não vai edificar. E o é seu muito tempo melhor. Fica mais atribulado. Gente, sabe o que eu percebo? A pastora vai concordar comigo em nome de Jesus. Olha lá. Mas o que eu percebo é o seguinte: quando você levanta e entrega para Deus o seu dia, no final do dia, você tem muito a agradecer. E quando você faz o contrário, você levanta, faz aí você chega no final do dia, você tem muito a murmurar, às vezes, não deu certo, as coisas não foi para frente. Então parece que, aí eu comecei a perceber isso na minha vida. Parece que no final do dia que eu achava na minha cabeça que ia ter mais tempo para falar com Deus, na verdade eu estava fazendo uma inversão disso. Eu tinha que fazer o contrário. Não, e assim, eu também tenho uma experiência assim, porque eu achava injusto da minha parte que as pessoas mandaram para mim uma mensagem ou um pedido de oração, o que for, e eu não vi ou não deu para responder, não tive como responder, achava injusto eu deixar passar, né? E só responder mais tarde. Então eu ia ver o que aconteceu, ia tentar responder, já tentar... Aí um dia, orando, eu senti claramente o Espírito Santo falando comigo. Primeiro você ora para essas pessoas. Sim. Né? Primeiro você pede por elas, você pede direção de Deus para a sua vida. Primeiro você vai ver, se não der tempo mesmo
de você ler a palavra, mas tudo bem, você está com aquilo, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar de algumas passagens, você vai ali meditando, refletindo, quando você vê é como se fosse uma leitura. Verdade. E é muito lindo, né? Essa comunhão que o Espírito Santo precisa ter, nossa, é muito importante. Se você busque isso na sua vida, busque essa comunhão, é muito importante. Eu me lembro que algumas vezes o Senhor me levava a fazer a leitura de alguns livros, e não era coincidência, né? Eu abria o YouTube, vou ver uma pregação de tal pessoa, era o livro que ele tinha me dito. Aí, daqui a pouco, era o livro que ele tinha me dito. Então, isso é importante. Eu não sou melhor que ninguém, nem a pastora Thelma é melhor que ninguém. Mas se a gente não buscar isso, o diabo nos engana. E aí é onde a gente vai falar, como você disse aqui hoje, né? Vai nos enganar e achando que nós não temos direito de ser feliz, não tem direito de ter paz, de ter alegria, vai querer roubar tudo isso. Sendo que nós temos esse direito aqui. Porque Jesus, quando ele em João 17, que ele faz oração para os discípulos, ele fala de uma alegria completa que ele deixou para a gente. Aí você fala assim, como é possível uma alegria completa? Mas eu estou passando um problema tão sério da minha família, mas o Senhor falou que ele deixou a alegria dele completa. É possível sim, você levantar a cabeça e enfrentar essa situação com muita garra e convicção, sabendo que Jesus é com você. Isso é alegria completa, né? Não é a pessoa acha que a alegria completa é você ficar rindo o tempo todo. Tá tudo certo. Sei quem morreu. Nossa! Não é isso, gente. A alegria completa é você ter ousadia, você não aceitar as coisas assim fácil, não. E você ter a certeza que você não está sozinha, né? Quantas vezes a gente passa por problemas ali com aquela certeza que Deus... Você está passando, mas Deus está com você. Quero uma coisa melhor? Quero. Não estou suportando. É uma coisa que até eu falei com as irmãs aqui na segunda-feira. Eu não falo mais, sabe? Eu não estou suportando, eu não estou aguentando, não. Porque eu sei que Deus já tirou metade e que Ele está comigo. Entendeu? Então, vamos passar pelos problemas. Vamos usar essas atitudes que essas mulheres tomaram, porque não só eles puderam reverter a situação da família delas, aleluia, né? Como reverteu a situação de muitos. Sim. Então, nós como cristãos, como conhecedores da palavra, nós temos que agir de forma diferenciada para que as pessoas, olhando para nossas vidas, consigam entender que mesmo na dor, que mesmo no sofrimento, nós somos alegres, nós somos felizes, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E só para concluir, no capítulo 36, nós vamos ver que essas meninas foram obedientes até o fim. Deus foi fiel para com elas, mas elas foram fiéis para com Deus. E uma das exigências ali de Deus é que se elas fossem se casar, que ficassem entre família. E elas casaram com os seus primos, então a herança continuou, a herança teve valor, teve validade e certamente foram felizes para sempre, porque aleluia, a produção já está fazendo sinal que o tempo acabou. Mas para você ver que coisa linda, né? Que quando a gente recebe algo de Deus, que é um direito nosso, não é só nós, é a nossa geração, né? Nossa geração é abençoada, nossa geração é agraciada por Deus. Isso vale muito. Então, você que tem filho sabe o que eu estou falando. Você que tem neto, você sabe o que eu estou falando. Bisneto, tataraneto, porque a gente quer ver o bem, né? E Deus é quem nos garante, né? Essa bênção de família. Vamos encerrar, então? Vamos orar. A pastora Thelma, então, estará orando por nós. Sim. Depois, então, nós vamos fazer já o sorteio. Já pode fazer o sorteio. Então, agora, a partir de agora, já está encerrado. Amém. Né? Aí você já pode fazer o sorteio aí e a pastora Thelma vai orar, depois a gente fala quem ganhou, tá bom? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, somos gratas, ó Deus, por esse momento especial na Tua presença. Somos gratas, Senhor, ó Deus, por todas essas vidas que estão participando conosco desta live. Senhor, meu Deus e Pai, pedimos a Tua bênção. E em Teu nome, Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal. Que todos aqueles que nesse momento estão passando por uma aflição, por momentos difíceis, Pai, que em nome do Senhor Jesus sejam alcançados pelo Espírito Santo de Deus nesta noite, trazendo a mansidão, trazendo a paz que excede todo o entendimento.
Que venham sobre essas famílias, Pai, aquilo que verdadeiramente estão necessitando. Assim como essas mulheres se colocaram com reverência na Tua presença, Senhor, e pediu que fosse feita, Senhor, a mudança, e o Senhor prontamente atendeu essas mulheres, porque o Senhor é aquele que sonda os corações e sabe que elas verdadeiramente estavam sendo sinceras na Tua presença. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas que se colocam nesse momento, orando comigo, diante da Tua presença, clamando pelo Teu socorro, Senhor, que sejam atendidas. Pai, nós queremos orar, Senhor, pela Zilberleia, pelo Fábio, para que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa alcançá-lo nesta noite, com uma unção de cura, Senhor, com uma unção libertadora, e que este mal, Senhor, venha cair por terra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim nós pedimos, e certos do Teu agir, ó Deus, nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. A gente não vai poder deixar de ler algumas